deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. João, não coloca fundo não, tá? Verso 3: Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4: As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando pelos seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Amém? Somente até aí por enquanto. Feche teus olhos, por favor. Deus, nós queremos dar total liberdade e direção ao teu falar aqui, ó Deus, nesta noite. Vem sobre nós, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça renovadora, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser impactados pela tua glória. Ó Deus, é a tua palavra sendo, ó Deus, exposta, para que todos nós sejamos alcançados e fortalecidos pela tua grandiosidade, ó Deus. Nós queremos, ansiamos por isso. Damos total liberdade ao Senhor, ó Deus, tanto na fala quanto na nossa audição, para a honra e a glória do teu santo nome. Nós oramos. Amém e amém. Irmãos, hoje a maioria de vocês, acredito, viu que o tema da nossa ministração é sobre nós colocarmos a nossa vida à disposição da direção de Deus. Então nós estamos em uma caminhada, em uma trajetória, e nós precisamos reafirmar a nossa direção. É muito prático dizer para vocês que nós estamos na contramão do sistema. Seria chover no molhado dizer que nós estamos indo contra aquilo que o mundo está colocando, enfatizando, tentando enraizar no coração da igreja. Mas há uma necessidade da parte de Deus para que nós possamos entender que nós precisamos sim reafirmar, quem sabe até reorganizar o nosso princípio de direcionamento, porque senão vai chegar uma hora que nós vamos olhar para a nossa disposição de vida com Deus e vamos descobrir que nós não estamos indo na contramão do sistema, pelo contrário, estamos indo a favor, estamos indo de encontro àquilo que Deus abomina, estamos indo de encontro a tudo aquilo que Deus detesta e não quer que nós vivamos. Irmãos, todo culto é intencional. A palavra do terço, a ministração do ofertório, as canções, são todas para nos impulsionar a ficarmos firmes e permanecermos firmes na direção que Deus tem para nós. A direção, queridos, é muito mais do que nós estarmos atrás de um volante, por exemplo. Fala de direção, a gente já lembra logo, né? Mas direção significa submeter-se ao destino traçado que Deus colocou. Você pode sair da sua casa totalmente, sabe, focado em um objetivo, em um destino, mas se Deus não estiver nesse trajeto, se Deus não estiver te orientando, você vai fracassar nessa caminhada. Nós nos direcionamos baseados em um fundamento. Ninguém sai de casa sem rumo. Essa conversa com as pessoas, não, eu saí de casa assim sem saber para onde ia, não sabia. Se a pessoa chegou até você, o destino era você. Porque o dia que você sai de casa, mesmo que você, no meio do caminho você esquece para onde você tem que ir, você faz o quê? Volta para casa. Então você não estava sem rumo. Todo mundo tem uma expectativa de um destino. Todo mundo tem uma expectativa do final dessa história, dessa proposta que Deus nos direciona. E Deus deixa bem claro para nós que nós temos a nova Jerusalém a nosso dispor. Deus deixa bem claro para nós que nós temos sim uma terra que mana leite e mel, ruas de ouro, muros de cristal, olha que maravilha. Uma terra onde nós seremos abençoados, uma terra onde nós
desfrutaremos do galardão que Deus tem para nos dar, uma terra onde nós seremos ali impactados pela glória de Deus, queridos, mas nós precisamos reafirmar a direção. O livro de Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. Quem sabe o que é Pentateuco? Quem não sabe, pergunta para os irmãos da escola bíblica. Eles acertaram essa pergunta na dinâmica que nós fizemos no domingo passado. Pentateuco é o 5º livro de 5 livros, né? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e... Muito bom, uma aula de escola bíblica, depois vocês acertar na gincana, próxima gincana. E a palavra Deuteronômio, ela já significa a repetição da lei. E eu quero trazer aqui na versão atualizada pastor Carlos, dizendo a reafirmação da direção. Nós estamos diante de um texto, de um livro da Bíblia, que reafirma o direcionamento de Deus para nós. Porque, queridos, o povo de Israel tinha uma proposta, uma promessa, que no meio do caminho se torna também uma ambição. Mas como sempre, o povo, a natureza pecaminosa tende a reclamar, a achar que não está tão bom como deveria, a achar que o ar estragou, está quente, está frio, está alto, está baixo. Nós estamos sem água, nós estamos sem comida, então toma água da rocha, toma codornizes, toma maná. Todo esse contexto envolve o povo no direcionamento que eles estavam tendo. Mas na caminhada sempre há necessidade de uma repetição, há sempre a necessidade de uma reafirmação, há sempre a necessidade de nós revermos que nós precisamos de novo nos voltar para a palavra, nos aproximar do que Deus tem para nós. No primeiro capítulo de Deuteronômio, se você quiser abrir lá, eu vou citando os versos para você me acompanhar. Ele mostra o povo avançando à terra prometida. O verso 21 diz, do primeiro capítulo de Deuteronômio: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenha medo, nem desanimem. Vá para o verso 25. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nos deu, que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é o quê? Olha só, irmãos, deixa o texto aberto aí. Nós estamos diante de algo que nós podemos trazer para o contexto atual. Jesus Cristo veio a esta terra, Ele que enfrentou o gigante, Ele que observou tudo e deixou frutos para que nós pudéssemos ser frutificadores. A palavra de Deus fala assim que o Senhor é o agricultor, Ele é a videira, nós somos os ramos que conectados a eles damos fruto. A videira está cheia de vida, porque o agricultor cuidou da situação. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Agora existe frutos e a terra é boa. Jesus garantiu: eu volto ao Pai, porque vou preparar-lhes um lugar. E esse lugar é o lugar que nós estaremos com Ele, cearemos com Ele. Irmãos, é só você entender o contexto da alegria da salvação, para você entender o relato das pessoas que foram espiar a terra lá em Deuteronômio. Moisés fala assim, ó, manda os meninos lá, um de cada tribo, trazer o relato de como é a terra. Porque Deus havia colocado eles em uma situação assim: olha, vocês vão entrar numa terra, e essa terra é boa. Deus não falou assim, ó, chega lá, dá uma espiadinha, vê como que é. Ele falou o que no verso 21? Entrem na terra e tomem posse dela. Mas ó o homem: ô Moisés, por que nós não mandamos um de cada tribo aí? Fazer um REC. Os meninos do legendário já sabem o que é isso. Fazer um REC, fazer um reconhecimento e ver como que é esse negócio. Então Moisés reúne a galera, manda os meninos. Só que somente 2 deles têm uma perspectiva positiva: Josué e Caleb. Eles trazem a perspectiva: a terra era boa. Vocês sabiam que o nome de Josué não era Josué? Salvo engano era Oséias. Mudou para Josué. Aí vocês sabem de onde que vem a origem do nome Jesus? Jesus vem de Joshua, que significa Josué. Ele trouxe notícia boa: a terra é boa, tem frutos bons, não se preocupem, vocês vão entrar em um lugar que vai ser abençoador. Mas irmãos, não precisava de espia. Adão, velho,
O Adão quebrou, não foi o irmão Adão aqui não. O Adão quebrou a promessa lá, o problema lá, o pecado entrou no mundo por Adão. Então nós vemos Deus dando a nós a oportunidade de termos um direcionamento correto, coerente, mas o homem sempre equivocando-se, o homem sempre errando, o homem sempre tratando as coisas como não deveria ser tratado. No verso 28, lá vai as perguntas, os questionamentos. Para onde nós iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes com muros que vão até os céus, vimos ali Enaquins. Ou seja, no caminho, na direção, existe gente que está do seu lado, que vai falar para você assim: não vai não, que vai dar trabalho. Fala para o outro assim: não vai ser você, né? Por favor, fala para ele. Fala para o irmão que está assim: me encoraje, por favor. Os compatriotas estavam jogando água fria, irmãos. Não dá, os caras viram até gigante lá. Ô Moisés, você está maluco? O que você quer fazer com a gente? Para onde nós iremos? Vamos para o verso 30. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Verso 31, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram, por toda a direção, por todo o caminho, até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo, de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Tudo isso, irmãos, havia sido dito já no livro de Êxodo. Mas vem aqui o livro de Deuteronômio, a repetição, a reafirmação da nossa direção, para nos colocar à prova de o quanto Deus tem nos abençoado, tem sido misericordioso conosco, tem nos dado coisas que nós não merecemos, mas ainda assim cabe alguns questionamentos. Por que não mais? Por que não mais do que o outro? Por que isso? Por que não aquilo? Por que não está dando certo isso? Por que não está dando certo aquilo? Nós precisamos nos apegar ao caminho. Nós precisamos nos apegar a este direcionamento no caminho. E o caminho aqui não é uma estrada específica. O caminho é uma pessoa. Jesus disse que ele é o quê? O que mais? O caminho é uma pessoa. Corrigir a direção, reafirmar a direção, é reconectar-se ao poder do Espírito Santo que já habita dentro de você. Mas a nossa consciência pecaminosa nos induz, irmãos, a queremos fazer trajetos diferentes do que nós deveríamos fazer. Quer um exemplo? Agora nem tanto mais. Mas há um tempo atrás, quando o pessoal lançou os pedágios, o que tinha de gente tinha vontade de desviar o caminho para não pagar o pedágio. Pessoal que mora em fazenda, então, não é assim o caso do meu amigo Alcides. Mas o pessoal que morava em estrada rural conhecia. Os pessoal que trabalha na usina, caminhoneiros das usinas, tratoristas da usina, conhece todos os trajetos, os desvios, os atalhos, e procuravam um jeito. Não, pastor, mas o pedágio não é uma coisa assim, né? Eu já pago os meus impostos e tal, irmãos. O que é legal nem sempre é moral, mas pode se tornar imoral quando a gente não vê pelo lado correto das coisas. Qualquer conduta de desvio do caminho incorre em você sofrer uma punição. Algum de vocês já tentou furar o pedágio? Você pode até furar, depois a conta chega. Um dia eu estava vindo de Cuiabá, cheguei no pedágio, passa o cartão, a moça falou assim: aqui não passa cartão. Aí eu subi, irmãos, virei advogado na hora. Falei: você não pode me impedir de ir e vir. É ou não é verdade? A Constituição fala isso. A moça falou: mas senhor, o senhor tem que, só se o senhor quiser voltar 10 quilômetros atrás tem um posto, o pessoal lá troca, o senhor compra lá, passa o cartão, eles te dão o dinheiro. Eu falei: eu não vou voltar. Absurdo isso. Pensa num pastor brabo, irmãos. Eu dentro do carro assim, com vontade de vir embora, era de noite. Aí ela falou, olhou bem para mim e falou assim: olha, bem calma. Ela devia ser crente do avivamento bíblico. Ela olhou para mim e falou assim: olha, se o senhor quiser, o senhor pode ir.
O senhor vai devagarzinho, a cancela não vai nem arranhar seu carro. Só que depois o senhor vai pagar a conta. É melhor o senhor voltar 10 quilômetros, trocar o dinheiro, do que depois o senhor pagar não sei quanto de multa que ela falou na época, eu não lembro. Porque vai vir a conta. Não adianta nós queremos fazer do caminho já proposto, do caminho já gerido para nós, fazermos alguns desvios para que nós cheguemos lá. Haverá consequências e consequências terríveis. Uma das consequências ao povo de Israel foi eles terem murmurado a tal ponto de aquela geração do êxodo não entrar na terra prometida. O Moisés, porque ficou bravo na cancela do pedágio, bateu na rocha, não pôde entrar na terra prometida. Isso não significa que ele não foi salvo, irmão. Vocês vigiam, que eu vou para o céu. Mas a geração sofre consequência pelos seus atos. Se nós formos negligentes, irmãos, em não avisarmos sobre o caminho, nós seremos cobrados pela nossa falta de comprometimento com o reino de Deus. Se nós precisamos, irmãos, reafirmar a direção, é porque a direção já existe. A direção já nos foi dada. E nós precisamos repeti-la continuamente, colocar nos umbrais da nossa porta, sabe, colocar na testa, aonde for necessário que você possa ver e compreender que a vontade de Deus é que nós estejamos no caminho, porque o caminho nos levará à eternidade com Ele. Eu queria, aqui a partir do verso 12 agora de Deuteronômio, fazer uma análise com você desse texto. Capítulo 8, verso 12 a seguir. O primeiro ponto que nós vamos analisar mediante o texto é que caso você queira usufruir o caminho, a direção dada, não se esqueça do destino. Se você quer ter uma vida relacional com Jesus, você não pode esquecer que o destino é a eternidade. Você não tem, irmãos, uma vida de satisfação com as coisas da terra. Você tem uma vida de satisfação com as coisas da eternidade. Em Colossenses capítulo 3 vai falar que nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque as coisas daqui da terra, elas nos deixam falíveis, mas quando nós acumulamos tesouro na eternidade, lá a traça e a ferrugem não corroem, e nós usufruímos do caminho. O verso 12 a 14 diz: não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não é porque agora você virou crente, que Deus está te abençoando, que Deus desenrolou a sua vida, que você mudou o seu comportamento. Ouvi um testemunho muito gostoso ontem, de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, e no emprego dela, ela virou uma outra pessoa. Chegou no emprego, prestes a ser demitido, não foi demitido porque mudou de comportamento. É Jesus, não é? Imagina que embrolho que não ia virar a vida da pessoa, sem emprego, final de ano, algumas contas que devia ter feito, enfim. Não é porque Deus te satisfez com comida, Deus te satisfez com bens, não é que porque Deus aumentou seus rendimentos, que você deve agora ficar orgulhoso. Você não pode se esquecer da onde você saiu e para onde Deus está te levando. Você precisa desfrutar o caminho, mas sem se esquecer que nós estamos vislumbrando a eternidade. Deus nos tirou da escravidão do pecado, Deus nos trouxe vida e vida em abundância. O Egito citado aqui, irmão, simboliza para nós, neste tempo, contextualizando, o pecado que nos cerca, que nos trancava, que nos deixava presos e nos levava à condenação. Jesus Cristo nos trouxe vida e vida em abundância. Nós não precisamos ficar satisfeitos de coisas materiais, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água que quem dele beber nunca mais terá sede. Nós não precisamos de bens materiais, porque nós acumulamos tesouros no céu. Agora não se esqueça, Ele tirou você da escravidão e tem preparado um lugar muito melhor para você estar. Qual é o seu posicionamento? Caminhar, redirecionando a sua visão, redirecionando a direção, porque preste atenção nisso. Eu e você somos tendenciosos a querer dar uma flertadinha com a escravidão. O povo aqui chegou uma hora e falou assim: nós podíamos ter ficado lá fora, lá atrás, comendo cebolas. Olha que coisa terrível. Você imagina eu estar servindo para você uma comida gostosa, um costelão daqueles que o Hernandes faz assim, que sai o osso assim, e tem uns irmãos agora que chega, escorreu aqui e tal. Aí o Tércio chega e fala assim: pastor, eu vou embora. Por que, Tércio? Eu quero ir para minha casa.
O senhor não me deu um costelão? Eu prefiro comer cebola, batatinha e cenoura lá na minha casa. Que é isso, irmão? Foi a reação do povo que tinha sido liberto da escravidão. Eles estavam preferindo voltar a ser escravos porque eles comiam cebola. Meu Deus do céu. Não se esqueça do que o texto disse, irmãos, porque o texto diz que o Senhor teve sim intenção de nos humilhar, teve intenção sim de nos fazer inclusive passar fome, para nós podermos dar valor na caminhada que nós estamos fazendo. Você precisa usufruir do caminho. Olha, queridos, você foi liberto de um ambiente que você não prestava, que você não tinha valor, e Deus valorizou você a partir dele na cruz, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhe para Jesus, olhe para essa intenção do Senhor. Se você comer do pão da vida, nunca mais você terá fome. Mas você só come do pão da vida se você se debruçar nas Escrituras. Se você beber da água que Ele tem para te dar, você nunca mais terá sede. Mas essa sede só se sacia nas Escrituras, no direcionamento que Deus nos dá através da palavra, porque Ele diz na Escritura: lâmpada para os teus pés é a palavra e luz para o teu caminho. O direcionamento está à tua disposição. Está com dificuldade, não está entendendo o que está acontecendo? Vai para a palavra, vai para as Escrituras. Não espere outro tipo de revelação. Não, eu estou passando uma situação difícil aí. Oi, ô pastor, ô missionária, apóstola, semideus, fala comigo aí, eu estou precisando de um revelamento. A pessoa faz bem assim, fala: eis que te digo, separa. Irmãos, vocês estão achando que isso é brincadeira? Um dia um rapaz chegou na minha casa pedindo um aconselhamento, e ele me disse: pastor, minha esposa está separando de mim. Falei: por quê? Aí ela ligou para uma missionária lá em Minas Gerais. A missionária disse que Deus mandou dizer para ele que era para separar. Eu falei: então não é o Deus que eu sirvo não, porque Deus não gosta desse trem não, viu? Nosso Deus é meio que contra esses negócios aí. Não existe? Existe, irmãos. O que nós precisamos nos ater é o apego às Escrituras, para que elas nos direcionem. Lâmpada para os teus pés é a palavra do Senhor, luz para o teu caminho. Em segundo lugar, a partir agora do verso 15 do capítulo 8: na caminhada haverá provações, mas nunca sem provisão. Não desdenhe do cuidado de Deus. Irmãos, cuidado nem sempre é um afago, tá? Cuidado às vezes é um tapa na nuca para você acordar. Na minha época chamava de cola. Às vezes o cuidado é um chacoalhão: ei, desperta, sai deste sono que está te levando para o inferno. Às vezes o irmão fala duro com você, a palavra fala duro com você, e você fica: ai meu Deus, parece que é só comigo. Dá glória a Deus, porque é só com você. Porque sai dali de você, pega no outro, pega no outro, pega no outro, e a glória de Deus vai se manifestando. Na caminhada haverá diversas provações, mas nunca sem uma provisão de Deus sobre você. Nunca desdenhe do cuidado dele sobre a sua vida. O verso 15 e 16 de Deuteronômio diz: ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Quem conduziu o povo por esse lugar, irmãos? Quem foi, irmãos? Mas pastor, tinha serpente, tinha escorpião, o lugar era pavoroso. Jesus, quando vem à terra, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele continua dizendo: ele tirou água da rocha para vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Irmãos, parece assim, uma comiseração, né? Nossa, pastor, Deus tem prazer em nos humilhar? Eu não diria prazer, mas Ele tem intencionalidade em nos colocar à disposição de reconhecer que sem Ele nós não podemos caminhar, irmãos. Ele diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A exaltação vem, mas para que aconteça a exaltação você precisa se humilhar. A exaltação vai acontecer, você será glorificado na eternidade com Deus, mas aqui na terra, fica na sua. Recolha-se a sua insignificância, humilhe-se diante de Deus. Ele vai olhar para você humilhado e vai falar assim: agora eu vou te exaltar. Ou os humilhados não serão exaltados? A prova que Deus está na caminhada, irmãos, é que Ele não deixa-nos sem provisão. Está lá, olha, o lugar é pavoroso, tem bicho peçonhento, os negócios venenosos, misericórdia, mas fica tranquilo,
Se precisar, tira a água da rocha. Fica tranquilo, bateu uma fome, o maná vem, fast food, delivery. Você não precisa nem retirar no balcão, cai do céu sobre a sua vida. E aí, irmão, você vai desdenhar do cuidado de Deus, porque quando você estiver passando pela prova, quando você estiver sendo provado, Deus não tem outra intenção senão aprovar você. É por isso que Ele diz para você assim: olha, humilhe-se, a fim de que tudo que você for fazer, faça bem para você. Reconheça a grandeza de Deus, mesmo mediante aos seus fracassos. Deus pode estar trabalhando, irmãos, e lapidando você para coisas maiores. O que Deus estava fazendo com o povo na terra, naquele deserto, era preparando eles para entrar na terra prometida. Deus estava forjando soldados para ganhar guerras. Deus estava forjando líderes para liderar cada tribo e ajudar ali Josué a conduzir o povo. Deus estava ensinando a eles que se eles orassem, quem sabe circulando a muralha durante 7 dias, depois do 7º dia, circulando 7 vezes, a muralha cairia milagrosamente. E Deus estava forjando eles a experimentar milagres, para que quando eles entrassem na água, a água se abrisse e eles passassem terra seca no Rio Jordão. Deus os estava preparando, mas primeiro você precisa passar pela humilhação. Nós não podemos, irmãos, nos colocar à disposição de viver uma vida onde nós estamos querendo se exaltar. Quem nos exalta é Deus. Nós nos humilhamos, que Ele cresça e nós diminuamos para a glória dEle. Agora você imagina você aplicando isso, queridos, no seu ambiente de trabalho, na sua família, no vínculo social que você está. Quando alguém te afrontar e você colocar-se à disposição de ser bênção, de ser um canal de bênção na vida de alguém, você não vai acertar todas as vezes, pode ter certeza disso. Mas qual que é a intenção do teu coração? É corrigir a direção? Qual que é a intenção que está, internalizada em você, que não sai do seu domínio? É corrigir a trajetória para que você volte ao caminho, porque você não deveria ter saído do caminho que Deus colocou. Se isso estiver intencionado em você, você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. O inimigo, irmãos, fica ao nosso derredor buscando quem possa tragar, mas Deus está nos guardando para a vida eterna, para o que Ele tem preparado para nós na eternidade. Em terceiro lugar, a partir do verso 17 agora, não se permita avaliar os outros caminhos, só Ele nos dá a direção certa. Não se permita voltar e querer encontrar um caminho mais adequado aos seus olhos, só Ele nos direciona corretamente. O verso 17 diz: não digam, pois, em seu coração. Preste atenção nessa primeira frase. Ele não está falando que você vai dizer isso da boca para fora. Nós nem somos tão prepotentes assim. Ele está falando para você não dizer isso no coração, ou com atitudes, ou com orgulho. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. E como? Por quê? Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Irmãos, nós estamos em uma caminhada aonde seguir a proposta do mundo destrói-nos, anula-nos. Não adianta nós fugirmos dessa realidade, porque nós temos uma autoanálise a fazer. Será que em nosso coração nós não estamos determinando que foi nós que conseguimos? Porque quando eu retenho o que é de Deus, em fim de benefícios próprios, eu estou dizendo: Senhor, não foi o Senhor que me deu, foi eu mesmo. Não precisa você dizer da boca para fora. Quando você não é grato a Deus por todos os bens que Ele tem acrescentado a você, você está dizendo isso: Senhor, foi eu que conquistei, não foi o Senhor. Quando nós não reverenciamos, quando nós não reconhecemos que foi Ele quem nos deu, nós estamos dizendo, ou adorando a outra coisa que não é o nosso Deus. Não, pastor, eu não tenho esse negócio de imagem comigo, não existe. Mas quem sabe o seu carro é o seu olhar de idolatria, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, algum bem, alguma coisa em você tão precioso que você não consegue se desvincular. Tem gente que idolatra o trabalho, vocês sabiam disso? Tem gente que idolatra o trabalho. Certa vez eu
visitei uma pessoa, e ela estava me contando de uma situação que estava acontecendo, problema no casamento e tal. E no meio da história, no meio do assunto, essa pessoa olha para mim e fala: olha, pastor, quando foi acontecer um serviço assim em tal lugar, eu fui inaugurar esse serviço lá e colocar para funcionar. Eu acordava todos os dias 4 horas da manhã e dormia meia-noite, porque eu ia para lá, passava a madrugada, o dia até anoitecer, até aquilo funcionar. Eu falei: pois é, quantos dias da semana você está acordando às 4 da manhã, dormindo à meia-noite para salvar seu casamento? Ele respirou fundo. Ele falou: pastor, nem um dia. Eu falei: então se desapegue deste Deus chamado trabalho. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, isso nós estamos falando de nós mesmos, queridos. Qual é o meu trabalho aqui em Nova Alvorada do Sul? Pode falar, irmão, qual é o meu trabalho aqui em Nova Alvorada do Sul? Eu sou pastor. Mas se eu não tiver tempo de qualidade com a minha família, eu estou endeusando a igreja. Eu estou falando desse espaço, da organização. Isso é pecado. Isso é idolatria. Vocês acham que a Bruna não pega no meu pé, irmãos? Aquela cara de anjinho, aquela mulher braba, vocês nem sabem. Ó, vai pra pracinha com as crianças. Mas amor, eu tenho que... vamos pra pracinha, amor. A prioridade da nossa vida é a família. Eles são a sua primeira igreja. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela é uma mulher sábia. Mas se eu não tomar cuidado, irmãos, a minha natureza pecaminosa vai me dizer assim: foi eu que fiz a igreja crescer, é eu que estou fazendo acontecer o que está acontecendo. Irmãos, nós só dependemos de Deus. Este lugar é dependência do Espírito Santo de Deus. Se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo de Deus nos permitiu. Não há nada milagroso, irmãos. Conversa com os irmãos pioneiros da igreja. Não existe um milagre, não é Deus conduzindo e gerindo-nos na direção. De vez em quando a gente faz assim, ele fala: volta para cá, reafirme a direção, porque você precisa estar conectado à direção certa. O caminho chama Jesus. Jesus é o caminho. Sabe, irmãos, que eu quero finalizar dizendo de uma proposta figurativa aqui. Se você olhar para o alto de uma montanha, você vai olhar para aquele lugar e você vai observar o acesso mais viável. Para mim e para o Kleber, que está operado, nós vamos olhar o lugar que dá para ir de carro. Né, Kleber? Outros vão falar assim: eu vou caminhando. Vamos lá, legendário. Pega aqui o negócio, vamos subir, montanha. Outros mais aventureiros vão falar assim: eu vou de rapel. O caminho é rapel, vou subir. É rapel para subir também? Deve ser. Vou subir por aqui. Outros vão querer pular do avião de paraquedas e descer ali. Pai. Cada um vai observar um caminho. O foco é o cume da montanha. Só que neste processo de reafirmação da direção, irmãos, o destino veio à humanidade e voltou. Nesta exemplificação, aleluia, o destino desceu a montanha, se fez carne por nós, foi morto, sepultado, ressuscitado e voltou. Ele mostrou o caminho, voltando e subindo. Você pode olhar em volta da montanha e analisar qualquer outro caminho, mas Ele deu o direcionamento certo, queridos. O destino está lá, mas Ele já mostrou como faz para descer e para subir. Mate a sua carne e viva ressuscitado com Jesus. Mate o seu eu, mate tudo aquilo que te impede de estar no caminho, porque Ele já traçou qual é o destino. Não tem rapel, não tem caminhada, não tem subir de carro, não tem o que Jesus Cristo deixou, e Ele colocou as pegadas com sangue para que nós pudéssemos subir. Você crê no sangue de Jesus? Sabe, irmãos, o destino está à nossa disposição. Deus nos deixou cada pegada com passos de sangue para que nós pudéssemos subir, nos redimindo dos nossos pecados. Mas a gente tem uma tendência a querer dar uma fugida do caminho. Não, Ele desceu de lá, se fez homem por nós, e Ele voltou, queridos, glorificado, deixando para nós tanto o caminho de volta como de ida. Ele falou assim: eu sou o caminho, me sigam, vocês terão eternidade.